Essa mais uma vez, aquieta Jesus, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a voz, me chama pra perto, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. E olha pra ela e diga hoje, porque na verdade eu descobri que tudo que sou depende de ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aperta minha alma, faz meu coração ouvir a voz, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. E a palavra de Deus é aberta. E cada vez que essa palavra é aberta, nós vamos entendendo que em cada palavra de Jesus, que em cada atitude dele, nós vamos sendo tocados. E a graça, ela vai se manifestando em cada um de nós. No domingo passado, quando nós viemos e acendíamos a primeira vela do advento, e hoje, quando nós acendemos a segunda vela, já é a grande notícia que se aproxima. Falta pouco tempo para recebermos a melhor de todas as notícias. Falta pouco tempo para poder contemplar a presença de um Deus que nasce na nossa vida. Na semana passada, Jesus dizia, é preciso vigiar, porque não sabemos a hora em que o Senhor virá. Ele virá na hora em que nós não esperamos. Ele vai bater a porta, vai pedir licença, vai entrar. E na semana passada, nós escutávamos que era preciso dar uma faxina dentro do nosso coração, arrancar aquilo que não serve, tirar aquilo que nos impede de sorrir, afastar daquilo que não nos deixa ser inteiros. Mas hoje, a palavra de Deus não fala de vigilância, porque nós já estamos vigiando aquilo que Deus está pedindo, aquilo que Deus está mostrando. Mas a palavra de Deus fala que é preciso vigiar, mas é preciso converter-se, é preciso passar pela conversão. E a figura que nos é apresentada hoje, a figura de João Batista, a voz que clama no deserto, aquele que gritava e diz, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, pergunta-se para ela, tem alguma coisa na sua vida que precisa ainda ser mudada, criatura? Você ainda precisa se converter, sim ou não? Sim ou não? E a conversão é ato que nós vamos exercitando a cada dia. João nos dá essa experiência. O homem que gritava no deserto, como diz o profeta Isaías. E o que tem no deserto, povo santo? Areia, sol e nada mais. Sabe que é assim que Deus muitas vezes nos olha. Às vezes Deus está gritando uma realidade e nós não queremos escutar. Às vezes Deus está falando conosco e nós estamos na sequidão tão profunda da nossa vida que nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está mostrando para nós. Para sentir a presença de Deus é preciso mudar. E se eu não mudo as minhas atitudes, dificilmente eu vou contemplar aquilo que Deus quer dizer. Conversão é atitude de fé. Conversão acontece todos os dias. E por isso João vai dizer, aquele que andava, que vestia peles de cabelo, que usava um cinto de couro, que mal comia, não acesse, para entendermos o mistério que vem de Deus. O mistério que vem de Deus é aquilo que Ele sonhou para nós. Deus sempre quer o melhor para nós. E quando nós nos aproximamos dele, nós vamos percebendo que Ele não tira nada, Ele só acrescenta a nossa vida. Ele só vai dando a possibilidade de
enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar, e aí Deus vai tocando a vida e vai nos dando a possibilidade de ver aquilo que é a sua vontade em nós. Já viu que tem gente que amanhece o dia reclamando? Já viu que tem dia assim? Tem gente assim ou não tem? Ah, hoje está difícil. Ah, porque minha vida. Ah, porque aquilo. Ah, porque não sei o quê. Olha para essa pessoa e diga para ela, por favor, para de reclamar. Agradeça mais. Agradeça mais. Louve mais. E cada experiência nossa mostra que é preciso nos converter. E aí a gente vai muitas vezes dizendo assim, padre, mas tem gente que não muda não. Tem gente que é ruim demais. Já viu gente falando assim? Pau que nasce torto. Pau que nasce torto. Não, povo santo. Jesus era carpinteiro. E carpinteiro vai organizando, vai colocando nos eixos aquilo que está torto. Olha o que diz João Batista hoje. Não desista, endireitai vossos caminhos, andai pelos caminhos que ele pede. De vez em quando a gente se afasta do caminho dele. De vez em quando Deus diz para nós, vem por aqui, criatura. E você quer ir por aqui. De vez em quando ele fala, agora é para cá. E você diz, Senhor, mas eu queria tanto ir para ali. E aí a escolha é sua. O caminho está torto, porque nós não escolhemos aquilo que é a retidão pedida por Deus. E aí a gente vai experimentando tanta coisa, como diz a primeira leitura de hoje, um novo céu, uma nova terra. Aquele que tem Deus, contenta que existe paz. Quantas vezes eu já disse para você, para a gente saber que uma coisa é de Deus, para a gente sentir que uma coisa é de Deus, tem que trazer paz para o nosso coração. Quando traz paz, é porque é de Deus. Quando é angustiante, não é da vontade dele. E aí nós vamos entendendo que cada passo dado em sua direção vai construindo esse céu que o Senhor escolheu. A criança vai brincar junto com a serpente, o urso vai estar junto com o leão, a cidade vai estar na harmonia daquilo que ninguém nunca sonhou, porque quando Deus entra, Deus sempre traz paz. Quando Deus entra, Ele dá respostas, e não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada que Deus não possa realizar. Não existe nada que Deus não venha para tocar e para nos ajudar a enxergar aquilo que só Ele pode fazer. Só que o nosso grande problema é sempre esse. O nosso grande problema é sempre esse. Sabe o que a gente tem vontade? De mudar o outro sempre. De mudar o outro sempre. Padre, meu marido é terrível. Padre, minha esposa é terrível. Padre, meu filho. Padre, meu vizinho. Padre, fulano de tal é terrível. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você que é terrível. Você que é terrível. E olha o que Deus diz para nós. Conversão é atitude pessoal. Entenda o que o padre vai dizer. É preciso a gente entender isso para poder amadurecer a fé. Para mim deixar de beber, eu preciso mudar de igreja? Para mim deixar de fumar, eu preciso mudar de igreja? Para mim encontrar Jesus, eu preciso mudar de igreja? O que é que eu preciso? Olha para a pessoa que está ao lado e fala para ela, você só precisa de uma única coisa, criatura. Criar vergonha nessa sua cara. É assim. É assim. É assim. Deus é muito simples, povo santo. De vez em quando a gente vê algumas coisas colocando um patamar tão distante. Deus é simples e aquilo que Ele quer para nós é o melhor. Você sabe quando você está fazendo uma coisa que vai te levar para o buraco. Você sabe quando você está fazendo uma coisa que é errada. Você sabe quando você está fazendo uma coisa que ninguém precisa te dizer. Para de querer mudar o outro. Mude você. Mude as suas atitudes. E quando eu mudo as minhas atitudes, eu começo a construir o reino dos céus. Eu começo a experimentar aquilo que está dizendo. Olha o que diz o Evangelho. Os fariseus, os saduceus ficaram sabendo do batismo e foram batizar. Todo mundo estava indo, eles foram também. Quando chegaram lá, João olhou para eles e disse, raça de víboras venenosas, raça de víboras venenosas, estão vindo para o batismo, só para todo mundo ver. Mas é preciso mudar o coração. Muda a sua mentalidade, muda a sua forma de agir, muda a sua forma de tratar o outro, muda a sua forma de se aproximar das pessoas. É
tão simples, a gente percebe que as mudanças, elas não precisam ser grandes, mas é no cotidiano, nas delicadezas da vida, que nós vamos entendendo aquilo que Deus quer fazer. Não adianta dizer eu te amo se eu não cuido de você. Não adianta eu dizer que você é importante para mim se eu não gasto tempo com você. As palavras podem ser lindas, mas elas só encontram ressonância quando a atitude fala muito mais. Conversão não é só de boca, conversão é atitude diária. Sabe, de vez em quando eu deveria levantar de manhã e falar assim: bom dia, aqueles que já acordam enrolados. Deveriam amanhecer todo dia assim: bom dia! E começar com uma alegria enorme, porque Deus nos dá a graça de levantar no que diz São Paulo na segunda leitura: acolhei o outro que vem ao seu encontro, acolhei o outro que precisa de você, criai a concórdia, porque nós não sabemos a hora e nem o tempo em que ele vem ou que ele deixará de vir. Mas sabe o que é mais lindo? Que a conversão nos leva ao encontro pessoal de amor. E nesse encontro pessoal de amor, como diz Jesus, ele vai dizer de forma concreta: a árvore que não der bons frutos vai ser cortada. Ele já está com a pá, ele vai limpar tudo, vai colocar o pico no celeiro, mas a palha vai ser queimada no fogo que não se acaba. Olha de novo essa versão e digo para ela: se você não mudar, criatura, você já sabe para onde você vai. Eu nem vou dizer, mas você já sabe. Então está passando da hora, de experimentar aquilo que Deus quer dar, povo santo. É simples, é tão simples. Tem coisa que faz mal pra gente e a gente continua insistindo naquilo que está fazendo mal, e o milagre só acontece, a ressurreição só acontece quando a gente se abandona em Deus, quando a gente fala para Ele: estou aqui, Senhor. Quem não tem pecado, quem não erra, meu Deus, quem não cai. Deus não olha o ser humano apenas pelo pecado que ele cometeu, mas olha a atitude que ele traz no coração, no sentido concreto de querer recomeçar. O advento nos dá essa possibilidade de olhar para o Cristo e perceber: sabe, eu tenho chance, ainda dá tempo, ainda eu posso fazer alguma coisa, ainda eu posso realizar algumas coisas. Às vezes a gente está perdendo tempo com tanta coisa boba, e aí a gente olha a catástrofe que aconteceu essa semana, com todos aqueles jogadores, com aquelas famílias que não puderam nem ver o rosto dos seus filhos, com caixões lacrados, apenas chorando numa espera terrível. Aí a gente olha para a vida e vê a brevidade. Um dia festejando e no outro chorando diante da morte. Deus fala isso para nós: aqui é tudo normal, aqui é tudo tão passageiro, para a gente ficar perdendo tempo com aquilo que não vale a pena. E aí nós temos a possibilidade de acender uma vela no segundo domingo e perceber que uma voz clama no deserto, que Deus me pede uma atitude nova. E a atitude nova sou eu quem sei qual deve ser. Se eu quero uma vida nova, eu tenho que começar a ter atitudes novas. Se eu quero situações novas, eu tenho que começar a viver a novidade de Deus na minha história. Não adianta ficar olhando para o passado e ficar amargurado naquilo que já não traz mais paz. Deus olha para você hoje e diz: é agora que começa a sua história. É agora que eu te acolho naquilo que você é. Padre, mas fulano é difícil demais. Eu sempre digo: os mais difíceis são os que nos levam para o céu. São eles que nos levam para o céu. Porque a gente tem que enfrentar ali aquilo que a gente é. Aí tem gente que está olhando e falou: tá vendo? É assim. Mas Deus vai dando as respostas, e são nessas dificuldades da vida que nós vamos entendendo como Ele age. Durante essa semana, com ela conosco, eu visitei tantas casas. Eu estava dizendo, pessoal, hoje, em cada casa que eu entrei, pessoas com câncer, pessoas sofrendo, pessoas pedindo a graça, chegavam a alguns lugares, as pessoas se ajoelhavam, elas levantavam a mão e simplesmente entregavam no coração de Nossa Senhora aquilo que elas não davam conta. Tem coisas que você não vai dar conta mais na sua vida. Tem coisas que você não pode mais fazer nada. Na sua impotência, Deus mostra o poder que Ele tem. Deus mostra quando a gente é capaz de chegar e dizer: mãe, passa à frente. Mãe, pede o seu filho por mim.
Mãe, fala com ele. Mãe, é assim que a gente faz com a mãe da gente? É assim, a minha mãe está aqui e eu vou perceber isso cada dia. Mãe tem um cuidado todo especial. E quando elas olham para a gente, elas percebem, até mesmo quando a gente está bem e quando a gente não está. Quando eu ligo para ela, ela diz assim, como é que você está, filho? Gosto, tá? Não. Sua voz está diferente. Mãe é assim, ela sabe. Você está saindo com alguém, ela diz assim, você afasta dessa pessoa, vai começar a senhora, né? Passa um mês e arrebenta a cara com aquela pessoa. E é assim, mãe tem dom. E Nossa Senhora tem o poder de nos levar até o coração de Deus. Olha para ela. Ela não faz nenhum milagre. Maria não faz nenhum milagre. A imagem não faz nada. Ela antecipa o milagre. Porque mãe é assim. Chega e pede. Faz para ele. Como as nossas mães. Quando a gente era pequeno e pedia para o pai alguma coisa. Aí a gente chegava lá e assim, mãe, fala pro meu pai para mim. Fala, mãe. Ela fala assim, vai falar você não, mãe. Fala assim, só fala e vai deixar. E ela chega e pede. O filho quando ama a mãe, ele nunca nega nada para ela. O filho quando ama a sua mãe, ele de verdade coloca tudo dele naquela que ele confia. E eu tenho certeza que o nosso Deus ama demais a sua mãe. Uma imagem simples, lá de Aparecida, encontrada por alguns pescadores, dando-nos a certeza de que Deus nos encontra, dando-nos a certeza de que Deus age na nossa vida. E aí eu andava com essa imagem e eu dizia para eles, quando eu estava passando, passou um carro, ele parou depressa, padre, padre. E eu parei e disse, diga filho, esse menino recebeu um milagre, padre, recebeu 4 facadas nas costas, que eu gritei tarde. Acho que ele devia ter saído para o hospital há pouco tempo, ele sabia o que eu estava passando, e ele chegou com aquelas 4 facadas, com a mão toda enfaixada. Eu peguei a imagem, coloquei perto dele, ele colocou a mão e eu fui categórico. Eu olhei para ele e falei assim, tenho certeza que você não estava rezando quando você recebeu as 4 facadas. Então olha para ela e muda de vida, criatura. Deus está te dando uma nova chance. Sabe o que Deus mais ama fazer? Dá chances para nós. Ele dá chances. Somos nós que desistimos fácil das pessoas. Nós nos cansamos delas, mas Deus não se cansa de nós. É por isso que João clamava, gritava, eu batizo com água, mas ele vai vir e vai batizar com fogo, com fogo. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. O que ele faz quando eu deixo ele fazer de verdade na minha vida, quando eu digo para ele, pode fazer do seu jeito. E muito cuidado, conversão não é a gente se tornar obsoleto na nossa vida. Já viu quando alguém começa a participar da igreja, como é que fica? Fica loucura, quer mudar tudo, todo mundo tem que ser diferente, e fala, e grita, não pode isso, não pode aquilo, cuidado. Radicalidade demais é fuga, é a pessoa escondendo atrás daquilo que ela não consegue vencer. Quando eu me converto, eu começo a ter atitudes que transformam o outro. Era isso que Jesus fazia. Antes de acolher alguém com a palavra, ele acolhia com o olhar. Ele olhava com tanta ternura e amava aquele que se aproximava. E a última coisa para entendermos o Evangelho de hoje, na oração coleta de hoje, diz assim, que nenhuma atividade terrena te afaste da presença de Deus. Eu queria te pedir uma coisa hoje. Para de inventar história, sabe? Tem gente que às vezes coloca tanta desculpa. Agora eu não posso ir, eu estou cansado, eu tenho coisa demais, eu tenho aquilo outro. E aí depois você repete para as pessoas, se não vem pelo amor, se não vem pelo amor, quem não cuida, perde. A gente sabe disso. Deus não quer te chamar quando vier uma dor enorme. Ele quer te chamar e está te chamando hoje com um amor tão grande para você entender que dá tempo de fazer tudo na nossa vida. Dá tempo de organizar tudo quando a gente quer. Quando a gente quer de verdade, a gente encontra tempo. A gente encontra tempo até mesmo quando não tem tempo. Quando a gente ama uma coisa, mesmo com cansaço, a gente vai ao encontro daquela coisa e daquela pessoa que a gente ama. Não é assim quando você começa a namorar?
que estou passando aí. Depois de 2 meses, o que acontece? Aí começa as desculpas. Estou cansado hoje. Depois eu passo, depois eu vou. De vez em quando a gente faz isso com Deus. Vem com tanta força. E quando vai passando o tempo, quando a gente já não precisa mais, a gente deixa ele lá. E só bate na porta dele. Quando o coração já não está mais aguentando. Sabe o que eu acho mais lindo? Que mesmo quando você demora a vir ao encontro dele, ele continua na porta, te esperando. Ele continua na porta com os braços abertos, dizendo: entra, filho, aqui é o seu lugar. E aí Deus realiza o sinal da graça. Abra as suas mãos, por favor. Peça a sua graça, Pai. Peça a Nossa Senhora, que leve até o coração do seu filho. Eu queria que você lembrasse agora da sua mãe, das palavras da sua mãe, dos gestos da sua mãe, das atitudes da sua mãe. Quantas lágrimas derramadas por você, quantos sorrisos dados, quantas entregas, quantas orações, Deus, quantas orações. A mãe antecipa o milagre, ela arranca tudo para que a gente possa ser um pouco mais feliz. Peça a sua graça e diga hoje, meu Senhor, torna isso hoje com toda força. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida ao meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra que morreu. Depois de 4 dias ele veio. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita em mim, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Segura na mão dessa pessoa que está chorando. A gente não dá conta sozinho. De vez em quando a gente cansa, mas é tão bom quando ao longo do caminho nós encontramos pessoas que seguram nas nossas mãos e dizem para nós: eu acredito na sua mudança, eu acredito que você está diferente, eu vou com você até o fim. E mesmo quando você erra, não solta a sua mão, porque Deus é assim, Ele continua segurando, mesmo quando muitos soltam, mesmo quando muitos te abandonam. Deus continua ali, dizendo para você: eu acredito em você. Você pode, criatura, você pode sim mudar aquilo que precisa ser mudado. Você pode sim endireitar os caminhos que são tortos. Você pode sim preparar o caminho para aquele que vai chegando, porque Deus ainda aposta em você. Segura bem forte nessa mão.
aperta com toda a força e diz para ela: conta comigo, conta comigo, conta com as minhas orações, porque Deus hoje cuida de você. Fica de pé e diz: remove a minha terra e chama teu nome, muda minha história, ressuscita.